estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista, do nosso talk, ou melhor, com a nossa querida Mariângela, que é designer de interiores, homestager e também corretora de imóveis. E hoje o nosso assunto vai ser ainda mais profundo. A gente vai mergulhar nas profundezas daquele mercado imobiliário que muita gente não entende e acha completamente confusa a venda de o mundo dos corretores de imóveis. E como que o mercado imobiliário e o homestaging se juntaram aqui no Brasil. Porque um depende do outro, para quem não sabe. E para quem não sabe o que é homestaging também, está entrando agora aqui, a Mariângela vai nos explicar o que é homestaging, porque é uma palavra que muita gente nunca nem ouviu, né? O que é esse segredo do mercado imobiliário? Eu acho não, eu tenho certeza. O homestaging é o que faz o imóvel vender mais rápido, tá? É o homestaging que faz o potencial comprador entrar no imóvel e falar: nossa, que gostoso isso aqui, como é bom ficar aqui, essa casa que eu quero para mim. Porque não é vender, o corretor não tem que vender o piso, parede e teto. O corretor ele tem que vender a experiência que a pessoa vai ter naquele lugar. Então, se o cliente entra numa casa onde está tudo fechado, onde está tudo escuro, onde está uma decoração pesada, ele vai entrar e vai falar: nossa, não é aqui que eu quero ficar. E se o comprador ele entra no imóvel que está arejado, iluminado, tá, vamos dizer assim, com aquele aconchego, um cheirinho gostoso, tem textura, enfim, ele vê aquilo com outros olhos. E é isso que faz vender o imóvel mais rápido. Então, o homestaging, eu digo que é a cereja do bolo do corretor. Tá, o homestaging é a cereja do bolo para o corretor. E para quem está vendendo imóvel, como que você explica para um proprietário de imóveis que está vendendo ou que está prestes a vender o seu imóvel, que o trabalho de um homestager vai agregar muito valor ao imóvel dele, que ele vai ganhar muito mais com isso. Eu não estou dizendo só ganhar dinheiro, não é isso que a gente fala quando a gente fala sobre homestaging. Quando você investe em homestaging, você agrega valor no seu imóvel de uma forma que a Mariângela vai explicar para a gente, para que você entenda como esse serviço é fundamental na comercialização de imóveis. Mari, você pode explicar? Claro. Eu digo sempre para o meu cliente, o vendedor, tudo começa com aquela frase da Barbie: a casa que a gente vive não é a mesma que a gente vende. São duas coisas diferentes. Posso dar um parênteses? Claro, A Mari acabou de falar da Barbie. Quem não sabe quem é a Barbie, não é a Barbie, tá? É a, a Barbie é a criadora do homestaging. Ela criou o homestaging, ela é uma americana, ela criou o homestaging em 1971, né? Não foi isso? 51 anos já. 71. Então, podem, para vocês verem como essa técnica ela é antiga, né? Ela veio antes da fotografia, ela veio antes das divulgações dos portais imobiliários. É uma técnica muito antiga e por isso ela está vivendo até hoje, ela sobrevive e faz o imóvel vender muito mais rápido. Continuando. Isso. Então, eu digo sempre para o meu cliente vendedor que a gente tem que preparar o imóvel para aquela pessoa que entra. A gente tem que neutralizar, despersonalizar, a gente tem que deixar o imóvel aconchegante. E eu explico para ele que as fotos, a partir do homestaging, são elas que estão no portal imobiliário que vão atrair mais compradores. Então, não é muito difícil, qualquer pessoa pode entrar nos portais imobiliários, dar uma fuçadinha lá e você vai ver fotos assim que a pia cheia de louça, o banheiro com a tampa do vaso aberta, a panelinha ali do cachorrinho, o tapetinho. Então, eu explico para o meu cliente que a gente precisa vender o imóvel dele mais rápido. Eu não trabalho, eu não entro na casa dele para captar o imóvel e deixar na prateleira.
Eu entro na casa dele para fazer um trabalho, porque o meu foco é vender o imóvel. Eu não quero pegar e deixar lá simplesmente. E para eu vender, eu preparo esse imóvel, eu faço fotos profissionais, filmagem profissional, porque é isso que vai atrair a atenção do potencial comprador, vão ter mais pessoas interessadas no imóvel e é isso que a gente quer. A gente quer vender mais rápido. Então, quando eu explico a diferença para ele, o olhinho brilha. Eu mostro, tá? Eu faço uma apresentação para ele antes e depois do homestaging. O que eu vou fazer, o que eu não, o que aquilo que eu vou fazer, o que que vai me retornar. Então, quando eu mostro isso para ele, eles ficam com os olhinhos assim: "Nossa, eu nem sabia que isso existia. Nossa, que legal". Então, qualquer um que coloca o seu imóvel à venda, ele quer vender logo. E o homestaging é isso. A gente prepara para que isso aconteça. Então, eu explico tudo para ele, como que funciona, e ele fica encantado com a técnica. E você está falando assim, que eu estou entendendo, você está falando de imóveis com moradores, certo? E o homestaging para imóveis sem moradores, como que é? Você acha que também tem a mesma eficiência? E como que funciona isso? Não tem ninguém morando no imóvel. Como que você faz esse homestaging? Como que é? Eu já fiz homestaging com imóvel vazio, eu já fiz homestaging com morador. Quando eu faço, são coisas diferentes. Quando o homestaging você trabalha numa casa com o morador, você tem que explicar para o morador que aquilo que você fez, quando chegar um cliente, ele, o mais próximo daquilo que você deixou, a casa tem que estar. Então, Tá. você explica. Primeira coisa, Suzana, você tem que ver se o cliente vendedor, o proprietário, ele está motivado a vender. Primeira coisa de tudo, se o cliente não está motivado a vender o imóvel, vai ser um pouco mais difícil você ter um retorno. Então, você tem que deixar isso bem claro para ele. O senhor quer vender a casa do senhor? Então, a gente vai ter que fazer um trabalho, o senhor vai ter que me ajudar. Eu vou fazer um trabalho, nós vamos fotografar, e quando chegar um possível comprador, que possivelmente vou ser eu a corretora, eu vou uma hora antes e eu tento deixar o máximo igual ao que ficou quando foram feitas as fotos, porque são aquelas fotos que o cliente vai entrar e vai querer ver. Então, eu sei que tem morador, eu sei que eles não vai estar tudo nos seus devidos lugares, porque tem pessoas, né, mexendo, tirando, enfim, vivendo ali, mas a gente tem que deixar o mais próximo possível da foto que ele viu lá no portal, na divulgação do imóvel. E aí é a hora que entra o proprietário do imóvel. Geralmente, quando ele quer vender, ele colabora. Ele fala, não, claro, vou te ajudar. E eu tenho muita sorte quanto a isso. Isso é Tenho muito muita sorte. importante mesmo, esse ponto É, que você está falando, porque realmente existem muitos vendedores que se auto-sabotam, né? Ah, eu quero vender o meu imóvel, mas na verdade, por algum motivo, ou ao menos está aqui dentro inconscientemente, ele não quer vender e ele faz tudo sem até saber inconscientemente para que o imóvel não seja vendido. Então, essa conversa que a Mari está falando que ela tem com o vendedor assim, é um ponto de partida para uma venda que tem sucesso, que vai ter sucesso no futuro. Porque senão, sim. se você não quer vender o imóvel, não adianta. Melhor precificado possível, com homestaging, com trabalho impecável de homestaging, você vai estar sempre auto-sabotando esse imóvel, para que quando o comprador chegue ali, tem alguma coisa que ele fale, opa, não gostei. Mas quando a É, gente fala de homestaging, a gente também está falando de energia, certo? certo. Certíssimo. Porque, assim, o imóvel ele tem que ter uma energia positiva, uma energia gostosa quando o comprador está entrando. E o homestaging faz isso, não faz? O homestager, ele trabalha para que essa energia circule ali dentro do imóvel. E isso provoca o quê? No comprador. Quando a gente, eu vou falar por mim, né? Eu acredito que várias stagers vão se identificar. Quando a gente faz um trabalho desse, eu coloco muito amor, tá? Eu faço aquilo
focando, eu vou vender esse imóvel. Uhum. Sabe? Então, quando eu entro numa casa, eu vejo o que eu tenho que fazer, eu analiso a vida das pessoas que estão ali, a história daquelas pessoas que moram ali, sabe? Eu vou muito de encontro, eu trabalho muito com o interior das pessoas, eu gosto de Uhum. conversar, eu gosto de entender a história delas. Então, eu coloco muito amor, eu me dedico muito, eu coloco assim a minha energia positiva ali 100%. Por quê? Eu vou com o olhar de que eu quero deixar tudo muito gostoso, eu quero que aquela casa atraia pessoas, sabe? Então a gente coloca literalmente amor, eu acho que essa é a palavra certa, a gente coloca amor no que estamos fazendo. Né, Exato. nós colocamos amor no que estamos fazendo. E tudo que você coloca amor não pode ser um resultado diferente, o resultado é positivo. Então, para Exato. todos os lados, para a pessoa que está vendendo, porque ela está vendendo feliz, que ela vai para uma outra, criar uma outra história num outro lugar, a pessoa que está comprando, porque ela está entrando num lugar gostoso, ambiente, com uma energia boa. Então, eu acho que tudo resume no amor. Gente, então o que a Mari está falando aqui para a gente, o maior segredo para colocar uma energia boa dentro do imóvel que está à venda é o amor. Então, você também que é o vendedor que mora no imóvel, põe amor no seu imóvel, né, Mari? Sim. Põe Não amor é para porque você você receber vai as pessoas vender. bem. Isso, não é porque você vai vender, né? Que às vezes você fala, ah, eu vou vender mesmo, por que que vou fazer isso? Eu já ouvi isso, sabe? Ah, eu vou vender meu imóvel mesmo, por que que vou fazer o home staging? Aí eu explico com toda a calma, mas se o senhor quer vender o imóvel, então nós vamos preparar para outra família entrar, sabe? Então, com jeitinho, a gente consegue mudar aquela mentalidade da pessoa. A pessoa consegue enxergar o outro lado que ela não está gastando, ela está investindo. Exato. E que ela vai ter esse retorno no final. Na venda do imóvel, ela vai ter esse retorno, porque esse retorno é mínimo. Então, eu consigo mudar a mentalidade do cliente vendedor, que pensa que, ah, eu vou gastar isso se eu vou vender. Não, o senhor não está gastando, o senhor está investindo. Então, é muito bom. É aquilo que eu falo, sabe, Suzana? É gostar do que faz, Exato. né? Eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço e eu acredito no que eu faço. Então, isso dá muita diferença. A gente tem que acreditar no nosso trabalho. Por mais que as pessoas digam, ah, isso não vai virar, isso é difícil. Não existe isso. Isso dá certo. Então, você tem que acreditar na sua profissão. Com certeza. E é muito importante mesmo. Então, gente, homestaging é assim, é uma especialização incrível, mas você tem que trabalhar em conjunto, logicamente, com o mercado imobiliário, com o corretor de imóveis. Se você não é corretor de imóveis, você tem que ter uma parceria com o corretor de imóvel, ou se tornar um corretor que nem a Mariângela se tornou, para que o seu negócio também se desenvolva. Sim. É uma especialização nova, relativamente aqui no Brasil. Poucas pessoas conhecem, mas depois que elas conhecem, muda completamente o cenário, não é? E é isso. Muda. A Mari depois vai falar para a gente qual a diferença, porque muita gente acha que homestaging é o quê? Ah, eu vou maquiar o meu imóvel, eu vou Isso. decorar, eu vou chamar uma decoradora, eu vou chamar uma designer para decorar o imóvel, mesmo o imóvel estando vazio ou ocupado. E pronto, está feito o serviço de homestaging. A Mari vai explicar para a gente que não é bem assim, que existe uma grande diferença, um grande gap, na verdade, entre o homestager, o designer de interiores e o arquiteto. Então, o arquiteto e o designer de interiores, se você quer trabalhar em homestaging, escuta o que a Mari vai falar para vocês, porque é muito importante isso. Mari, a palavra é toda sua. O ponto principal é a gente pensar que, quando a gente é um arquiteto ou um designer de interiores e a gente vai fazer um projeto, a gente vai analisar, estudar, a gente vai atender as necessidades daquela pessoa que mora no imóvel. Então, a gente vai seguir os gostos, as particularidades, as necessidades, o que que precisa ter naquele quarto, naquela cozinha, focando
naquele morador. Então, a gente analisa os moradores do imóvel para a gente fazer um projeto que atenda a necessidade dele. Quando a gente vai fazer um projeto de home staging, a gente não sabe quem é o cliente que vai morar naquele imóvel. A gente não sabe quem é a pessoa que vai se interessar em comprar aquele imóvel. Então, a gente tem que despersonalizar o imóvel, Uhum. neutralizar o imóvel, organizar o imóvel. Por quê? Um exemplo bem claro. Eu tenho a minha casa e um exemplo. Eu gosto do vermelho, eu tenho uma parede vermelha. Só que eu vou receber um possível comprador que não gosta do vermelho. Então, quando essa pessoa entrar, ela vai ver aquela parede, automaticamente ela já vai ter aquela mensagem que aquela casa não é para ela. Então, o que que nós fazemos? Nós fazemos o oposto do design de interiores. Não é simplesmente pôr uma almofada, combinar o tapete com a cortina, não, é uma técnica. Nós temos técnicas, nós temos princípios a seguir, porque nós temos que, ele tem que chamar a atenção do possível comprador, porque nós não sabemos do que ele gosta, a cor que ele gosta, como ele trabalha, como é o ritmo de vida dele. Então, a gente trabalha o design de interiores de um jeito, personalizando o ambiente. E o home staging, despersonalizando o ambiente. É imprescindível. Então, eu digo assim, Suzana, se a pessoa é uma designer de interiores ou se a pessoa é uma arquiteta e ela queira, ela tem essa vontade de trabalhar com o stager, como stager, para o mercado imobiliário, mesmo que ela não seja uma corretora, eu acho que é fundamental ela se especializar, ela se profissionalizar, porque são técnicas diferentes daquilo que a gente aprende na faculdade de design. Então, são uma outra versão, sabe? São coisas que você precisa entender o porquê de cada coisa, porque no homestaging tudo tem um porquê. E se você não entender, você vai misturar as coisas e você não vai ter o resultado, o retorno que o corretor, ou até mesmo essa pessoa, né, se for uma corretora, espera ter na venda do imóvel. Então, é fundamental se profissionalizar, entender o porquê de cada coisa e fazer bem feito desde o começo. Então, essa é a minha dica. Se você é designer ou arquiteta e queira entrar nesse mercado, se profissionalize. Você vai ver que só vai vir ajudar. Olha, gente, tudo que a Mariângela está falando aqui para a gente, eu também como homestager, eu sou homestager há muito tempo e a gente realmente tem que estudar, a gente tem que se especializar, não é, ah, não, eu sou arquiteto, eu consigo fazer. Quando eu comecei, eu tinha esse pensamento, porque eu comecei também, assim, foi uma corretora amiga minha que falou sobre o homestaging e eu comecei a me aventurar. E eu tive dificuldades, lógico, porque não é a mesma coisa. Foi então que eu falei, Não. não, eu preciso fazer um curso porque é completamente diferente. O que eu aprendi nas minhas faculdades não está batendo, eu não estou conseguindo aplicar aqui. Eu estou tratando esses imóveis como uma decoração, que nem a Mariângela está falando, né? Colocar uma florzinha aqui, mas eu não sei o porquê que eu estou colocando aquela florzinha ali. Qual é o motivo? E quando Isso, você é homestager, você faz um serviço diferenciado para o imóvel que vai ser comercializado, você precisa saber o motivo que você está colocando aquela florzinha naquele lugar. Então, por exatamente. isso que é muito importante a especialização. Ela vai abrir o caminho para você ser um homestager de sucesso e não somente ser um decorador. Porque o que Sim, você quer fazer o staging e que o imóvel seja vendido. É isso que o exato. homestager quer. É esse o objetivo do homestager, não é, Mary? É que o Mary, não, né? Mariângela, olha aqui, estou falando coisa, estou pensando nos Estados Unidos, estou aqui. É, Mariângela, o nosso objetivo é a venda do imóvel, não é tornar o imóvel bonitinho, é vender Não, o imóvel para o nosso cliente. exato. E aproveitando esse gancho aqui de vender o imóvel para o cliente, nesses anos que você já está trabalhando como homestager e corretora, você já teve
algum case de sucesso que você falou, poxa vida, isso realmente funciona, essa técnica é fundamental para quem trabalha com corretagem também. Já teve alguma coisa assim, algum Sim, case? Conta pra gente, então, que eu tô vou curiosa para contar. saber. Conto sim, com o maior prazer. Eu fiz a captação de um imóvel, né? Que nós da Remax nós trabalhamos com exclusividade, né? Um atendimento Aham. exclusivo. E nessa captação eu analisei o imóvel e disse assim, vou fazer um homestaging nesse imóvel. Fiz um homestaging na sexta-feira com fotos e filmagens profissionais. A empresa que fez a filmagem e as fotos me entregou no sábado e eu enviei esse vídeo para a proprietária do imóvel. Então, ela pegou esse vídeo e ela perguntou, Mari, eu posso colocar no grupo do condomínio? Claro, pode colocar no grupo do condomínio. E eu não tinha nem divulgado o imóvel, porque eu fiz na sexta-feira, eu recebi no sábado, eu ia Nossa. subir esse imóvel para o portal na segunda-feira. Na segunda-feira, entrou em contato uma possível compradora. Ah, porque eu quero ver esse imóvel. Eu vi as fotos e eu adorei, eu quero ver esse imóvel. Na segunda-feira, levamos essa possível compradora no imóvel e ela se encantou. Porque nós fizemos as fotos, mesmo com o morador, mas a proprietária do imóvel tão caprichosa, o imóvel estava praticamente do jeito que foi feito na sexta. Então, ela viu as fotos com o homestaging, ela chegou na segunda, o imóvel estava bem organizado, arrumadinho, e ela falou: Nossa, que lindo, eu quero esse imóvel para mim. Mas foi muito assim, foi uma energia muito boa, muito forte. Eu quero essa casa para mim, eu quero. Ela vai casar agora no final do ano. Tá, mostramos a casa, voltei para Rio Preto, é um imóvel numa cidadezinha bem próxima aqui, no condomínio fechado. Voltei para Rio Preto, meia hora ela me liga. Mário, meu sogro está vindo, eu quero mostrar a casa. Você pode mostrar? Voltei para a cidadezinha, mostrei para o sogro com o noivo. Na terça-feira ela falou: Mari, essa casa é minha. Eu falei, mas eu preciso subir esse imóvel, eu tenho que colocar no portal. Não, não sube esse imóvel, essa casa é minha, pelo amor de Deus. Sabe aquela coisa? Foi assim, emocionante, porque ela viu na segunda e ela comprou na terça-feira. Então, foi assim, tudo aquilo que a gente pensa que realmente vai acontecer, aconteceu. O homestaging vende, vendeu em um dia. E Olha, aí eu conto assim isso para as pessoas, elas falam, ah, não é possível, mas está lá. Aí ela fez um depoimento para mim, inclusive está no meu Instagram, que o que chamou mais atenção dela foi uma foto que o fotógrafo fez, né? Que nós pegamos dois ambientes assim, a sala de TV e a sala de jantar. Ela falou, foi essa foto que me atraiu. Foi essa foto que me fez vir esse imóvel. Ela fez esse depoimento no Instagram. Falei, nossa, que bacana. Então, não tem dúvida, Suzana, que o homestaging vende. Ele vende. Então, e é um trabalho assim que eu falo com o maior orgulho. Eu adoro o que eu faço e pretendo fazer em vários imóveis. gente, e é assim, né? É, me diz uma coisa, é uma dúvida que eu tive aqui agora. Você acha que se você não tivesse aplicado técnicas de homestaging nesse imóvel, se você fosse somente como corretora lá, deixasse o imóvel apresentável, né, preparasse para tirar foto só, você acha que teria tido o mesmo efeito do Olha, eu tem o... acredito que com tanta agilidade, não. Talvez pudesse sim vender esse imóvel, mas daqui um mês, daqui 2 meses, que seria um imóvel qualquer no portal. Sim, Mas quando a gente aplica a técnica, que é exatamente para atrair as pessoas, encantar o potencial comprador, você quer mostrar como tem que ser feito, isso muda totalmente o resultado. E mudou. Acredito sim, Suzana, que esse imóvel talvez vendesse em um mês, 2 meses, não sei. Mas em um dia,
É Eu tempo acho que recorde, né? pouco provável isso aconteceria. É tempo recorde isso. É uma coisa assim. Já aconteceu comigo também uma vez, mas foi uma vez também. Mas, gente, é uma emoção tão grande, né, Mariângela, que a gente tem quando a gente sabe que o nosso serviço, que o nosso trabalho, né, agregou valor ao imóvel, que a pessoa que entrou no imóvel já conseguiu se imaginar ali e imediatamente já falou: eu quero esse imóvel para Sim, mim. sim, Assim, é de uma grandeza assim tão forte que a gente não, é, assim, eu não tenho nem palavras, porque eu fiquei sem sim, palavras quando eu escutei isso também do comprador. E foi tão bom para o vendedor, né? Porque a gente trabalha com todas as partes. Vendedor, sim, comprador, esses são os nossos clientes. A gente não tem um único cliente. Então, é não, muito e bacana, é muito satisfatório esse serviço. Então, muito. você que é arquiteto, designer de interiores, trabalha com decoração, é personal organizer e quer entrar no nicho de homestaging, saiba, homestaging não é design residencial. A gente trabalha com design comercial. A gente está comercializando, fazendo um design para comercializar um imóvel, o que não é design de interiores também. Usamos técnicas, mas não é. Assiste a parte 3 da nossa entrevista aqui do nosso talk com a Mariângela Coutinho, que ela vai contar para vocês como é importante a especialização e como a especialização transformou realmente o modo dela pensar. Se não fosse a especialização, ela estivesse trabalhando somente com design de interiores e entrasse para o mercado imobiliário, não teria tido o mesmo match que ela tem hoje em dia e os cases de sucesso. Fica com a Sim. gente e assiste na sexta-feira a nossa próxima parte dessa entrevista maravilhosa que a gente está tendo com essa linda aqui, Mariângela Coutinho. Até mais. Obrigada, Mariângela, mais uma vez. Ah, Obrigada a e uma você. coisa, Mariângela, você pode deixar o seu Instagram para o pessoal seguir, porque assim eles podem também olhar as fotos que você está falando desse imóvel que você vendeu em um Sim. dia, né? É bacana isso. Aham. É Mariângela Coutinho underline. Pronto, é simples, ó, tá vendo, gente? Mariângela Coutinho underline. E segue a Mariângela, que ela tá sempre postando coisas bem bacanas no Instagram dela. Até mais, até a parte 3 da nossa entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.